Professor Leonardo Trevisan, os russos foram pegos de surpresa, não foi? Com esses avanços dos ucranianos. Agora, quem está falando a verdade? Porque a gente sabe que existe a guerra de narrativa sempre, quando existe uma guerra de fato, né, em campo. Então, de um lado, a Ucrânia dizendo que está avançando cada vez mais, a Rússia dizendo, olha, se eu pensava em um acordo de paz, agora já não penso mais. Dá para a gente direcionar quem está falando a verdade nessa história ou é muito difícil de posicionar os fatos diante das narrativas? Tainá, você lembrou uma palavrinha mágica quando a gente fala de guerra. Desde os gregos, lá atrás, antes de Cristo, né? A gente tem uma máxima sobre a guerra que continua vigorando, né? A maior vítima de qualquer guerra é sempre a verdade, não há dúvida nenhuma. Né? Seja qual for a guerra. Numa guerra especialmente como essa, em que desde o início da guerra da Ucrânia se viu que o celular é mais forte do que o tanque. Né? A forma com que você transmite, todo o apoio, toda a situação para a Ucrânia é muito mais uma guerra, para usar a palavra da moda, uma guerra de narrativas do que uma guerra real. Foi exatamente o que a Ucrânia fez. Né? Se você olhar um pouquinho, a Ucrânia fez um golpe que é essencialmente midiático. Né? Ela saiu, a Rússia domina 20% do território ucraniano. Ela avançou lá no alto, numa fronteira que a Rússia nunca esperava, numa região de Kursk, que é uma região histórica, e fez uma incursão com tropas de elite. Ótimo, todo país muito atacado, a melhor ataque que existe, a melhor forma de defesa que existe é sempre a surpresa. Foi o que a Ucrânia fez, surpreendeu os russos. Agora, Tainá, nós temos que olhar com a realidade dos fatos. Todos os institutos internacionais estão apontando na mesma direção. Há um desequilíbrio de força. A Rússia tem uma quantidade de população, de homens e de armamentos muito poderosa. A Ucrânia menos. Né? Então, quando a gente compara as regiões, basta comparar a população. A população da Ucrânia é 44 milhões, a população da Rússia é 140 milhões. Então, quando você olha para isso, vê que a Rússia tem uma reserva para esse processo muito maior. A Rússia, tradicionalmente, falha na sua defesa. Isso é histórico. Né? Aconteceu de novo. Começa a guerra, ela falha. O problema está na continuidade. Todos os institutos internacionais apontam o mesmo fato. Né? A Rússia vai, de alguma forma, se reorganizar e a Ucrânia não tem força. Aliás, o próprio Zelensky diz que não tem nenhuma intenção de ocupar a região russa. Ele não tem força para isso. E o mais importante é o cuidado que também todos os analistas apontam. Zelensky pode ter deslocado para esse golpe de surpresa as suas melhores tropas. É o aviso que Putin fez. Não tem mais negociação, nós vamos continuar avançando. Na prática, Tainá, tudo que os dois lados estão esperando é o resultado da eleição americana. Não adianta a gente fugir desse fato.